Bom dia, meu nome é João Pedro e esse é um trabalho sobre budismo, cujos participantes são Maria Eduarda, Maria Luísa, Raíssa e Nicolas. E agora a Duda vai falar sobre o budismo e suas características. Hoje irei falar sobre o budismo. O que é budismo e suas características? Budismo é uma doutrina filosófica e espiritual surgida na Índia do século VI a.C. e tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcançará a iluminação. Seus princípios baseiam-se nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecida como Buda, que significa desperto ou iluminado. Os budistas, portanto, não adoram um deus ou deuses, nem possuem uma rígida hierarquia religiosa, sendo muito mais uma busca individual quando comparada às religiões monoteístas ocidentais. Budismo e suas características. O budismo se caracteriza por uma série de ensinamentos que guiam o ser humano a desapegar de todo o defeito próprio da humanidade, como a raiva, ciúme e inveja, para desenvolver as qualidades como amor, generosidade, sabedoria, etc. O budismo, assim, é uma atitude perante o mundo, pois seus seguidores aprendam a desapegar-se de tudo que é transitório, o que resulta numa espécie de autossuficiência espiritual. No universo budista, o qual não possui início ou fim, o Nirvana seria o estado ideal, mas se não pode ser ensinado, apenas percebido. O karma é assunto de destaque no budismo. Segundo esta ideia, as boas e más ações surgidas no intencional mental terão consequências. Aproximadamente, em cada um deles, o vai ter a oportunidade de largar de tudo aquilo que o impede de alcançar perfeição. Portanto, o renascimento, processo em que passamos por vidas sucessivas, é justamente o ciclo onde busca romper o sofrimento para aceder às moradas mais puras. Esse ciclo vicioso de sofrimento é chamado samsara e é rígido pelas leis do karma. Desta forma, o caminho perdido do Busma é o caminho do meio, ou seja, a prática do não extremismo, tanto físico quanto moral. Bom dia, meu nome é Raíssa Barbosa, do Nono MI, e vou falar do Buda. O Buda não é prosseguidor da doutrina, ou entre particular, mas um título dado ao mestre budista, ou a todos que alcançarem a realização espiritual do budismo. Assim, Buda, em hindu, quer dizer o iluminado, o desperto. O primeiro Buda foi Shingatu Gautama, um príncipe da dinastia Sakya, na Índia, que deixou tudo para se dedicar-se à vida espiritual. Nascido em 365 a.C., sua vida é resumida pelos seus seguidores em nascimento, maturidade, renúncia, busca, despertar e libertação, o ensino e a morte. Shingatu Gautama foi criado rodeado de luxo. Casou-se e teve um filho, mas na juventude descobriu a realidade do sofrimento humano e ficou chocado. Encontrou-se com 4 pessoas, uma anciã, uma doente, outra morta e por fim uma asteca, que se indagou sobre a origem de tudo aquilo. No entanto, foi quando se encontrou com este asteca religioso que se modificava em jejum rigoroso, o que pensou que ali estava as respostas para suas indagações. Por isso raspou a cabeça em sinal de humildade, trocou suas suntuosas roupas pelo despretensioso traje alaranjado e lançou-se ao mundo em busca de explicações para o enigma da vida. Após 7 anos de privações, Gautama escolheu a sombra de uma sagrada figueira e passou a meditar, permanecendo assim até esclarecer todas as suas dúvidas. Durante esse tempo ocorreu o despertar, o espírito que ele tanto procurava, o iluminado por um novo entendimento de todas as coisas da vida, rumo para a cidade de Benares, a margem do rio Ganges. Sua ideia era transmitir aos outros o que lhe acontecerá. O budismo nasce quando Siddhartha Gautama decide compartilhar com outras pessoas seu caminho para alcançar o fim do sofrimento. Sua doutrina se mistura à ciência do hinduísmo, tornando uma filosofia que se adaptava facilmente a cada região onde se instalava, bem como cada ser humano desejasse aprender. Nos 45 anos que se pregou sua doutrina por todas as regiões da Índia, o Buda mencionou sempre as 4 verdades e as outras trias. Além disso, resumiu seu pensamento na regra de ouro: tudo o que somos é o resultado do que pensamos. Somente séculos depois da sua morte foi realizada a reunião que definiu os preconceitos budistas, onde prevaleceram duas grandes escalas. Essas 4 verdades nobres. O homem dispõe dos elementos básicos para enveredar pela senda das 8 trilhas.
Dele exigirão pureza de fé, de vontade de linguagem, de ação de vida, de aplicação de memória e da meditação. De terceira e quarta trilhas, os seguidores do Buda extraíram 5 preceitos parecidos com os mandamentos. São as escolas budistas mais conhecidas: Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelupa. Prevalece nesses caminhos da libertação pelas 3 joias: o Buda como guia, o Dharma como lei fundamental e as 4 verdades. Primeira, a vida é o sofrimento. Segundo, o sofrimento é fruto do desejo. Terceiro, ele acaba quando termina o desejo. E quarto, ele é alcançado quando se segue os ensinamentos do Buda, como o ensinamento do budismo e escola budistas. Os ensinamentos de Gautama, preferido no parque da cidade de Benares, definiam os caminhos a seguir para chegar à sabedoria da moderação e da igualdade, segundo os budistas, o tal do universo e o Saga, combinados desde 1932, como um exercício individual. Os judaicos cristãos, pois, aconselhava a não matar, não roubar, não cometer atos impuros, não mentir e não beber líquidos inebriantes. Escola budistas, 4. E agora eu vou falar sobre a expansão do budismo. Durante os 3 séculos que se passaram, o budismo espalhou-se pela Índia antiga e acabou tendo mais adeptos até que o próprio hinduísmo, religião tradicional do país. Mas após se instalar pela Ásia inteira, desapareceu-se do país, cedendo lugar ao hinduísmo. No decorrer da expansão, levado pela rota comercial da seda, atravessou todo o Oriente. A doutrina original diferenciou-se e tornou mais rigorosa, adaptou-se às necessidades espirituais da gente simples. Essa forma de budismo denominou-se Mahayana, ou veículo maior. No Tibete, a doutrina fundiu-se com a antiga religião Bonpo, derivando-se depois do imaísmo. Na Birmânia, Tailândia, Laos, Camboja, Ceilão e Vietnã, o budismo ele permaneceu ortodoxo, sendo chamado de Hindayama, ou veículo maior. Gradualmente, peregrinos chineses e de montes budistas e hindus começaram a cruzar as montanhas como missionários. Um dos peregrinos, o Tsang, ou Xinzhuang, deixou a China em 629, atravessando o deserto de Gobi, ele chegou à Índia. Ali, durante 16 anos, ele recolheu todos os dados sobre o budismo e escreveu, segundo a tradição, mais de 1000 volumes. Imperava na China e na dinastia Tsang, e milhares de pessoas se converteram ao budismo. Entre as outras religiões, o confucionismo, o taoísmo e o zoroastrismo, o budismo era o que mais apresentava conceitos profundos, ou seja, o que com o tempo ramificou-se em muitas seitas. Por volta do século VII, o budismo chegou à Coreia do Sul e ao Japão, que após a conversão do príncipe Choktu Tajushi, foi feito a religião nacional. No século seguinte, o budismo ele chegou no Tibete, mas já bastante mudado. Foi introduzido ao Apadama Sairanva, monte budista hindu. A religião oficial já estava franca à decadência. Ela se fundiu facilmente com os novos conceitos e surgiu o Yamaísmo. Esse Yamaísmo ele transformou o budismo e entrou na Europa por volta de 1819, onde o alemão Arthur Schopenhauer desenvolveu novos conceitos muito próximos ao budismo. Em 1875, foi fundada a Sociedade Teosófica, que encorajou as pesquisas sobre as religiões asiáticas. O budismo se expandiu pelo mundo e existem templos budistas em diversos países da Europa, das Américas e da Austrália. Líderes budistas levam pelo mundo seus conceitos de vida, adaptando-se à sociedade. Então essa foi a minha parte no seminário sobre a religião budista.